Hoje, no quadro Foco na Informação, estamos conversando com Tatiane Rodrigues, assistente social da Secretaria de Saúde do município de Igrejinha, também da PAI de Igrejinha e da PAI de Três Coroas. Tatiane, muito obrigado por atender nosso convite e por participar dessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de poder estar aqui, de alguma forma tentando colaborar e contribuir com as questões da política da pessoa com deficiência. Obrigado, Tati. Tatiane, tu trabalha então, na Secretaria de Saúde, também na PAI. Como é que é basicamente o trabalho da assistente social? Tu trabalha no consultório, tu realiza visitas? Eu atuo, então, na Secretaria de Saúde, tá? Me formei em 2007, desde então tenho toda uma caminhada assim, na política de saúde, mas também trabalho na questão da política da pessoa com deficiência, desde 2010 na PAI de Três Coroas, e em 2015, então, também passei a atuar na PAI de Igrejinha. São trabalhos um pouco diferentes da PAI, da Secretaria da Saúde. A saúde é bem mais ampla, com muitas outras questões, né? Sim, na saúde a gente dá um enfoque ao idoso, às pessoas com várias enfermidades, visitas domiciliares, se faz muita busca ativa, enfim, é uma política pública bem ampla de saúde a nível municipal, a gente atua em todo o município. Sim. Em relação à PAI, então, a gente trabalha, a assistência social dá um enfoque principalmente para as famílias, mas na garantia de direitos, então, para os assistidos, para os usuários e para as famílias. E daí o público da PAI são pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Isso, e aí ali a gente atua na garantia de direitos, a gente faz atendimentos, faz visitas domiciliares, faz encontros com famílias, né? Sim. Não só o foco na pessoa que é assistida, mas também na sua família, nos seus familiares. Na sua família, de dar um suporte às questões familiares. Certo. Tati, a gente sabe que muitas pessoas e famílias com deficiência também enfrentam a questão da vulnerabilidade econômica, né? E isso acaba ampliando também essa exclusão dessas famílias na sociedade, além da questão da deficiência física ou intelectual. De que forma isso pode ser amenizado, essa situação de vulnerabilidade e de exclusão da pessoa com deficiência? Falando um pouquinho das experiências, assim, enquanto a PAI, a gente tenta fortalecer essas famílias, a gente faz busca ativa, a gente faz alguns atendimentos, tenta orientar, acolhe as famílias, mas eu falo muito dessa questão do enfoque na garantia de direitos, tá? Porque a questão do acesso aos direitos deles também faz com que eles acessem mais os serviços, tá? E tenham mais acesso às políticas públicas. Sim. Que tipos de políticas públicas hoje existem para a pessoa com deficiência? Que tipo de benefícios sociais a pessoa com deficiência pode buscar? Um dos benefícios, assim, que é o carro-chefe, que também é bem conhecido e já existe há vários anos, é o benefício de prestação continuada, né? Que é o benefício, que é um benefício financeiro que visa auxiliar as famílias para prover as necessidades da pessoa com deficiência, tá? Sim, sim. Inclusive, esse benefício teve algumas alterações recentemente, né? O que mudou, Tati? Tem várias alterações, tá? Existe uma discussão assim bem grande acerca da questão da renda, né? A renda, porque o benefício ele tem duas prerrogativas, duas avaliações. Uma é a questão da avaliação médica, que é feita pelo INSS, em relação ao CID, tá? Sim. Mas também tem a avaliação social, porque ele é um benefício para a pessoa com deficiência, mas é para a pessoa com deficiência que é carente, que é baixa renda. Então, ele sempre foi legalmente organizado para a renda per capita ser até inferior, né? Até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, uma família que ganha um salário mínimo, teria que ter 4 pessoas, então, convivendo desse salário, dessa renda, para ter direito ao benefício. Sim, já vimos em muitos casos que se tinha um salário mínimo de renda, tá? Só para entender um pouquinho da legislação, assim, da mudança. E moravam 4 pessoas na casa, e o benefício foi negado porque deu a renda per capita 1/4 do salário mínimo, tá? Era negado. Com a nova legislação, se der 1/4 do salário mínimo, o benefício ele é aprovado, tá? Fica dentro ainda do limite.
Na verdade, a legislação do novo presidente, enfim, ela é para ser a renda per capita, é meio salário mínimo per capita. Claro que isso ampliaria uma série de novos beneficiários, só que essa legislação ela está em discussão e ela não passou ainda, mas ela já teve um avanço pequeno, mas dobraria, então, ao invés de ser um quarto, iria para meio salário mínimo. meio salário mínimo é uma discussão antiga, tá? Mas ela teria todo um impacto financeiro, né, a nível nacional. Então, por enquanto, o que teve assim a ampliação foi de até 1/4 do salário mínimo per capita. Hoje é 1/4 do salário mínimo per capita contabilizado. Certo. Hoje também eles estão, o que está em discussão assim e vai passar a valer, é a questão de que também mesmo a questão da renda, impactando na questão da renda, vai ser avaliado, já está sendo, na verdade, o que essa pessoa com deficiência tem de despesas, quais os serviços ela precisa acessar e a família precisa buscar financeiramente. Serviços de saúde, médicos, remédios, enfim. Tudo isso, então, está sendo levado em conta, então abre uma brecha aí para ter um olhar assim que não fique especificamente no critério de renda, tá? Mas se a pessoa consegue buscar administrativamente ou ela precisa buscar judicialmente? Hoje já as assistentes sociais, as peritas do INSS, elas tentam levar em conta, claro que tu tem que fazer toda uma comprovação, tá? Com despesas, gastos, comprovação de que talvez tu não consiga acessar o mercado de trabalho porque tu precisa te dedicar ao filho que tenha deficiência, o familiar, né? Que tenha deficiência, mas alguns casos já estão em primeira instância, já se ganha, tá? Administrativamente. Mas a nossa orientação também é, caso a família tenha toda essa questão de que ela precisa se dedicar, que ela precisa se empenhar, ou que ela tem despesas extras, independente da questão de renda, que se ela ganhar negado administrativamente, que ela busque judicialmente. Certo. Tatiane, uma questão também com relação ao BPC, que algumas famílias, às vezes a pessoa com deficiência tem a oportunidade de um trabalho, mas ela fica com receio de tentar entrar no mercado de trabalho e não conseguir e daí perder o BPC. É possível? Como é que funciona? Ela está recebendo o BPC e ela surge uma possibilidade. O que acontece? Ela perde? Ela pode voltar depois? Como é que funciona isso? É bem interessante porque essa nova legislação também ela veio evoluindo bastante, mas especialmente agora 2021, ela teve uma modificação, né? A questão do acesso ao mercado de trabalho, o presidente, enfim, foi lançada a questão do auxílio inclusão. Então, passa a valer a questão de que toda pessoa que acessar o mercado de trabalho, que tem o benefício, ela acessa o mercado de trabalho. Se a renda dela for com o ganho de até 2 salários mínimos, ela ganha o auxílio inclusão. Ela abre mão do BPC, passa a ter a carteira assinada, acessa o mercado de trabalho e vai receber do empregador o salário do empregador. Isso, o salário do empregador, mas o governo vem aí, então, dar um fomento para isso. Sim. Que é o auxílio inclusão. Justamente para incentivar esse empregador na contratação. Isso. E também para incentivar a pessoa com deficiência a acessar o mercado de trabalho. Porque a gente entendia que, em muitos casos, tinha uma insegurança, né? Sim, com certeza. Uma insegurança de abrir mão do benefício de prestação continuada para acessar o mercado de trabalho. Então, a pessoa acessa o mercado de trabalho, fica contratada efetivamente, mas ela ganha um meio salário mínimo do governo, que é o auxílio inclusão. Sim. E caso ela não se adapte no trabalho, que pode acontecer, né? É necessário, às vezes, muitas adaptações ergonômicas, enfim, do próprio empregador. E ela realmente não consiga permanecer no emprego. Para ela retornar, ela vai ter que novamente entrar com um processo para... Essa legislação também ela já é de mais tempo, eu acho que é 2018, que ela já dá essa garantia, né? A pessoa acessando o mercado de trabalho e abrindo mão do benefício, acessando o mercado de trabalho, se ela não se adaptar, a lei diz que, e já vimos que realmente acontece, a lei tem se efetivado, a pessoa não se adaptando ao mercado de trabalho, ela volta a acessar a Previdência Social, com a documentação lá do empregador, enfim, e ela automaticamente passa a volta a receber o benefício. Certo. Tati, que outros benefícios poderíamos citar, por exemplo? Tem a questão da carteira do passe livre, tá? Que tem o passe livre intermunicipal, que é feito pela FADERS,
O Passe Livre A Interestadual FADERS é um órgão do Estado, daí, então. é uma Sim. fundação do Estado que nos dá assim um respaldo a nível estadual, é a nossa referência, então é a fundação então para garantia das políticas públicas da pessoa com deficiência aqui no Certo. estado. E como é que a pessoa acessa para ter direito a esse passe livre? Tanto o estadual, enfim, o outro municipal também seria? Também houve uma modificação assim nos últimos anos que vários órgãos então confeccionavam a carteirinha do passe livre, o intermunicipal. Na APAI a gente por muitos anos também fazia esse trabalho, porque a gente já estava mais próximo das famílias, mas a partir de 2019, 2020, houve então uma reorganização. A FADERS passou a organizar assim, em todos os municípios. Quem confecciona a carteira do passe livre intermunicipal são os CRAs. Um órgão do município. E também era um sistema manual, feito à mão. Agora ele é todo informatizado, né? Tem um programa ali que tu acessa, então facilitou muito. Certo. E quem tem direito ao passe livre? A pessoa com deficiência, tem uma questão de renda também, o familiar também teria direito a um acompanhante? O passe livre intermunicipal, ele para acessar ele tem uma série de documentações, né? Tem um laudo médico que precisa ser preenchido e nesse laudo o médico tem que atestar se precisa do acompanhante ou não, tá? Sim, o laudo que vai dizer se é necessário acompanhante. E nessa carteira, quando ela é expedida pela FADERS, também ele já vai dizer que a pessoa precisa do acompanhante, né? Nesse caso, se o laudo informar isso, o acompanhante também vai ter direito ao passe livre quando estiver acompanhando a pessoa com deficiência. Isto, inclusive a informação, assim, o que a gente tem de orientação legalmente é que, se constar que precisa de um acompanhante, as empresas, enfim, elas aceitam também que a pessoa embarque só com o acompanhante, né? Sim. É necessário, nesse caso, obrigatoriamente o acompanhante. O acompanhante. Certo. E a questão de renda para o passe livre também é um fator. Tem a renda mínima, a FADERS tem considerado a renda per capita ali de 2 a 3 salários mínimos, tá? A FADERS, ela não é assim, não é um critério fechado, ela abre também várias prerrogativas, tem todo um olhar, e ela contabiliza muito a questão da renda, a renda da pessoa com deficiência, tá? Sim. Ela é mais acessível na questão de avaliar a questão da renda familiar. Certo, foca mais na renda da pessoa em si. E o passe livre interestadual ele é um pouquinho diferente, porque ele é acessado através do Ministério dos Transportes, o Ministério lá em Brasília dos Transportes, tu pode acessar pela internet, tu mesmo pode confeccionar. Tem uma série de formulários que precisam ser preenchidos. Sim. Os CRAs também estão habilitados para fazer isso. A gente na APAI, se precisa, a gente orienta também, auxilia no preenchimento dos formulários. E também são alguns critérios parecidos, que é a questão do acompanhante, a questão do critério de renda. A referência sempre é o CRAS, então, para a carteirinha do passe livre, em cada município. Tati, uma outra novidade recente agora foi a carteirinha do espectro autista, né? Que foi agora aprovada recentemente, estava também em questão de regulamentação. Ela já está disponível aqui no estado, como a pessoa pode acessar, quem tem direito a essa carteirinha e para que ela serve, afinal. Então, a carteirinha a gente fala CIPTEA, né? A carteirinha para pessoa com espectro autista, ela já está, assim, a nível de Brasil, ela já foi aprovada há mais tempo. Em função da pandemia, o estado do Rio Grande do Sul levou um pouco mais de tempo até organizar, mas agora em 2021, então, a gente estava com toda uma expectativa. Em 2021, então, veio toda uma orientação da FADERS. A gente foi orientado, então, de como fazer. Hoje, a referência nos municípios para fazer a carteirinha da pessoa com espectro autismo é nas APAIs, é no CRAS. Sim. Mas também a pessoa pode acessar o site da FADERS para confeccionar essa carteira. Pode fazer diretamente pelo site. Pode fazer diretamente pelo site. Para que serve essa carteirinha? A pessoa com espectro autista, ela é uma deficiência que muitas vezes ela não é visível, né? Em muitos casos também confundido com questões de comportamento. Sim, sim. Então ela também, principalmente, né, um dos objetivos principais é a identificação da pessoa com espectro autista, para ela acessar serviços, para ela ter direito a atendimento prioritário. Sim.
Era uma dificuldade, né? A criança ali aparentemente não tinha nenhuma deficiência visível, mas necessitava de um atendimento prioritário e não tinha como ter uma confirmação disso, né? Sim, a gente está tendo até uma procura assim bem grande. As famílias de pessoas com espectro autista têm procurado porque era uma necessidade, como tu Sim. disse. A dificuldade de aguardar, né? Enfim, de ter até uma crise e transtornar o ambiente, Exato. inclusive, né? E acho que vem para facilitar, vem para auxiliar. Tem toda uma polêmica aí que hoje os novos RGs, as identidades, as carteiras de identidade também já podem ser feitas com a identificação da pessoa que tem o espectro autista. Assim, já pode ser incluído. Mas tem que ter o laudo também na hora de confeccionar o documento. A carteira ela é bem, ela é uma carteira assim bem completa, tá? E ela vem então para essa questão da garantia, então do acesso aos serviços e também vem para fazer um mapeamento a nível de estado, Sim, na verdade de município, de estado e até nível do nosso país, de Brasil, das pessoas com espectro autista. até para criar política de atendimento, enfim, centros de atendimento. Enfim, né? Porque nós não, a nível de Brasil, assim, nós temos poucos índices, não temos um mapeamento assim do número de pessoas com espectro autismo. E aí ela vem assim para fazer um mapeamento e a partir daí dar fomento para a política com enfoque na pessoa Claro, com tendo autismo. conhecimento do público que vai atender, né? Certo. Uma outra questão é a aquisição de veículos com desconto de IPI, ICMS, PVA, que tem um benefício bem interessante, né? Mas é que para muitas pessoas é desconhecido ou até mesmo conhecem, mas o acesso a isso é um pouco difícil, né? De que forma, quem tem direito, de que forma obter esse benefício? Ele é então assim, ele é um benefício que é para acesso à pessoa com deficiência, mas também dá direito geralmente à sua família, porque ele dá isenção de alguns impostos, enfim, que facilita bastante a aquisição de veículo, né? Dá um desconto significativo no custo final do veículo, né? Mas ele tem várias classificações aí, ele pode ser para o condutor ou não para o condutor, porque nós temos casos de pessoas com deficiência que não são condutoras, deficiência intelectual, né? por exemplo, né? Enfim, ele não vai conseguir dirigir, mas um familiar vai poder usar esse benefício. E atuando assim na política da pessoa com deficiência, a gente vê que vem a calhar, porque ele facilita assim a pessoa adquirir esse veículo, porque para a pessoa também conseguir ter uma melhor qualidade de vida, para poder acessar serviços e tudo mais. Então, a pessoa conseguir adquirir esse veículo, né? A legislação hoje contempla praticamente os descontos ali, os direitos para aquisição de veículos novos, com algumas prerrogativas. Sim. Até pode parecer, entre tantas necessidades, que a aquisição de um carro seja um luxo, mas para a pessoa com deficiência, a locomoção é uma das principais dificuldades, né? E a gente sabe que o transporte público hoje não contempla, né, toda a acessibilidade para a pessoa com deficiência. Principalmente nós que moramos em municípios pequenos, nós não temos transporte intermunicipal. E aí, assim, muitas vezes a pessoa realmente necessita, né, para fazer o deslocamento, para acessar serviços. E a gente tem que pensar que não é só para acessar também atendimentos, enfim, é para uma qualidade de vida, é para a pessoa ter uma oportunidade de acessar um espaço de lazer, né? E aí também assim, para acessar esse desconto esses descontos para conseguir adquirir o veículo, tem várias especificidades, né? Depende da deficiência, se é o condutor ou não. Mas o que a gente orienta, tá? Que tem que procurar a Receita Federal, tem vários formulários lá. Depende da deficiência, então tu vai receber formulários específicos. Ele precisa ser preenchido por profissionais do SUS. O laudo tem que ser... Preenchendo toda essa documentação, tem um auditor da Receita Federal que faz toda a avaliação para conceder aí os descontos, tá? Sim, a porta de entrada, então, é na Receita Federal. É na Receita Federal. E aqui Federal. na nossa região, o mais próximo seria em Taquara, né? Sim. Delegacia da Receita. Certo. Tati, a gente falando sobre direitos, enfim, a gente percebe que a legislação brasileira é até bastante avançada no que diz respeito a direitos para a pessoa com deficiência, né? Garantia de acessibilidade e inclusão. Mas, na prática, a gente sabe que isso não funciona assim com tanta facilidade, né? Existem muitos entraves burocráticos, dificuldade de acesso à informação.
o que pode ser feito, ou de que forma a pessoa pode procurar ajuda. Então, a pessoa com deficiência na cidade onde ela mora, qual o caminho, a porta de entrada para ela buscar essa ajuda? Hoje eu falo mais assim, especialmente da área que eu atuo, né? Nós temos nos municípios que eu atuo a Pai de Três Coroas de Igrejinha, que está sempre de portas abertas, que faz acolhimento, que atende por demanda espontânea. Nós temos também os CRAS, tá? Sim. Que trabalham também na política da pessoa com deficiência, aqui no município de Igrejinha, o CREAS. A Secretaria de Saúde também tem todo um trabalho voltado para priorizar o atendimento à pessoa com deficiência. Tu falou em busca ativa, né? Porque hoje a pessoa com deficiência, ela acaba sendo invisível às vezes para a sociedade, né? Muitas delas, uma pessoa com dificuldade de visão, por exemplo, ela fica em casa por não ter acesso, né? E a Secretaria então promove essa busca ativa dessa pessoa que às vezes está lá quieta, só que não tem acesso a serviços. Seria dessa forma. Aqui no município de Igrejinha, eu estando assim, atuando na Secretaria de Saúde, a gente tem uma cobertura bem ampla assim dos agentes de saúde. Tem praticamente todos os bairros da cidade. E a gente tem um trabalho assim multidisciplinar. A gente faz muita busca ativa assim nos bairros, enfim, tem uma conexão aí com os agentes de saúde, mas às vezes a gente tem famílias mais resistentes. Mas a própria família não está aberta para aquele auxílio, para aquele suporte. E aí a gente tenta fazer uma acolhida, tenta fazer uma busca. Às vezes não é num primeiro atendimento, numa primeira visita que a gente consegue organizar isso, mas a gente tenta fazer um trabalho humanizado. Sim. Partindo também do que é o desejo daquela pessoa com deficiência, do que é o desejo daquela família, o desejo né? deles também. E do que é o interesse, assim, do que é, o que ela busca, o que ela precisa, né, do que ela necessita. Certo. Tati, informações muito interessantes. Creio que a gente poderia ampliar muito mais essas informações. Há muitos assuntos para a gente conversar, né? Pena que o nosso espaço também é reduzido, mas podemos voltar a conversar em outras oportunidades. Muito obrigado mesmo, Tati, pela tua participação hoje aqui. Com certeza foi muito esclarecedor. Obrigada, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição, tanto no espaço das duas APAES quanto na Secretaria da Saúde. Muito obrigado. Fique comigo. Aqui é Foco na Eficiência.